Fala, Mancebinho! MMC e MDC, assunto de hoje, assunto quente, Mancebo. Você sabe o que é MMC e MDC? MMC, mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum. Bem, até aí você sabe, sua tia Mariazinha lá do Fundamental já falava isso com você. Mas você sabe de fato para que serve? Porque quando a gente fala de MMC, mínimo múltiplo comum, a sua ideia de MMC é acertar denominadores na hora de somar ou subtrair frações. Só que MMC serve para vários assuntos, Mancebinho. Isso cai no Enem, isso aparece em várias outras provas e você inventa, em vez de fazer o feijãozinho com arroz, que é de fato MMC. Para que serve então o MMC e para que serve então o MDC? MMC, para quê? Questões que envolvem encontro, acontecer novamente, quantidade de divisores e múltiplos. Como assim questões que envolvem encontro? Mancebinho, 2 ônibus saem do terminal às 18 horas. Um demora 50 minutos para fazer o percurso, o outro demora 40. Percebe que eles têm tempos diferentes de percurso, só que eles saem às 18, saem ao mesmo tempo. Aí a pergunta vem com a seguinte ideia: após as 18 horas, quando ocorrerá o próximo encontro? Ou quando vai acontecer o encontro novamente? Quando eles se encontrarão no terminal? Quanto tempo decorrido para que ocorra o encontro? O menor tempo possível para que isso aconteça. Mas, Sebim, toda questão que envolve a ideia de encontro é uma questão de MMC. E no enunciado você já tem que ficar ligado, porque em geral, questões que envolvem MMC e MDC são questões simples na sua resolução, porém o enunciado é capcioso. Na questão de MMC, ele vai trazer alguma sacanagem. Então, se você lembrar do Enem, você tem questões de MMC que tem uma sacanagem, de MDC que tem uma sacanagem. Se você lembrar da questão de MDC do Enem, questões das tábuas, que ele vai dividindo as tábuas, só que ele determina um tamanho que cada uma delas tem que ter. Mas, bem, em geral, questões de MMC, questões de MDC são questões simples, porém o enunciado ali traz uma pegadinha. Professor, tá, outro exemplo. Quantidade de divisores. Quando a questão te pede a quantidade de divisores, você usa o princípio do MMC, que é a decomposição em fatores primos. Pegar o número e decompor, escrever aquele número em função de números que são primos. Mais uma vez, questãozinha do Enem, questãozinha que traz lá, ele pede a quantidade de divisores, ele tem um texto, fala da Segunda Guerra, mas o enunciado de novo tem uma sacanagem, porque o enunciado fala divisores de N diferentes de N, quer dizer, você tinha que ficar ligado nessa última linha, mas a resolução da questão é simples, decompor um número, decompor em fatores primos, e aí você tem a mecânica ali do MMC. Professor, mas para que mais serve o MMC? Questões que envolvem múltiplos. Isso é importante. Ele te dá 2 valores, você vai ter que achar o múltiplo dos valores. Toda questão que envolve, não esquece, Mancebinho, encontro, acontecer novamente, quantidade de divisores e múltiplos é uma questão de MMC e você precisa ficar ligado no enunciado, porque ele dificulta a questão no enunciado. O enunciado vai trazer ali uma certa pegadinha, uma capciosidade ali da banca. E MDC? Máximo divisor comum. Para que serve isso? Toda questão que envolve divisão em partes iguais é uma questão de MDC. Em geral, questões de MDC aparecem a maior quantidade possível, eu quero o menor tamanho para atender a maior quantidade de pessoas. Ele sempre traz a ideia do maior e o menor no enunciado. E na questão vai ter a ideia da divisão em partes iguais. Ele vai falar isso, para que você já direcione a sua resolução para o máximo divisor comum. Por que máximo divisor comum? Porque eles vão ter um divisor que é comum a todos eles. Por isso, divisão em partes iguais. Em geral, ele vai pedir qual é o divisor ou ele vai pedir a quantidade de itens que você vai achar no MDC. Tá claro isso, Mancebinho? Tá claro. Vamos ter uma aula específica de MDC e de MMC. Mas você precisa primeiro entender para que serve. Você precisa primeiro olhar para a questão e saber, é uma questão de MMC, é uma questão de MDC. MDC, máximo divisor comum. MMC, mínimo múltiplo comum. MDC, divisão em partes iguais. MMC, questões que envolvem encontro, acontecer novamente, múltiplos
e quantidade de divisores. Usando sempre o princípio do que, Mancebim? Você vai fatorar o número, vai decompor o número e vai escrever ele em função de números que são primos. Decomposição em fatores primos. Não esquece. Sempre, sempre, leu a questão, quando isso vai acontecer, quando ocorrerá um encontro, quantidade de divisores, múltiplos, MMC. Decompõe o número em fatores primos. Professor, divisão em partes iguais, as pessoas têm que ter a mesma quantidade de alguma coisa. Se as pessoas devem ter a mesma quantidade de alguma coisa, é uma divisão em partes que serão iguais, MDC. Em geral, a palavra maior e menor vai aparecer no enunciado. Só fica ligado, porque ele dificulta a questão no enunciado. Mancebim, tirei sua dúvida? Não tem dúvida? Assiste. Se não tem dúvida, assiste mais uma vez para fixar. Tem dúvida? Assiste mais uma vez para não ter dúvida. Mancebim, tamo junto, forte abraço e caminha comigo, meu filho, que eu tô aqui para te ajudar.